de Atos capítulo 1, porque quem lê a palavra do Senhor, quem estuda a Bíblia, quem lê Atos dos Apóstolos vai entender isso. Porque principalmente esse capítulo de número 1, ele antecede a transição de algo que está prestes a acontecer. O que eu estou dizendo com isso aqui para os irmãos entenderem melhor? Lucas vai começar escrevendo no livro de Atos, ele vai começar contando a ascensão de Jesus. Lucas ele vai começar dizendo para Teófilo, aquilo que o Senhor Jesus, ele começou não só a fazer, mas também a ensinar. E ele vai falar de tudo aquilo que se diz respeito ao reino de Deus. Porque Jesus não veio aqui para poder falar assim, oh meu Deus do céu, Helena Francisca, não é? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Então diz o seguinte, Jesus, Helena, ele não veio na terra para poder falar o seguinte, toma aqui a chave do seu carro, toma aqui a chave do seu casarão, da sua mansão, não. Ele veio aqui para falar para vocês, eu tenho solução para a tua alma, eu tenho salvação para a tua família, eu tenho libertação para a tua casa. Foi isso que ele veio fazer. Só que os judeus, Israel, os israelitas, o povo de Deus, é o povo de Deus, eles são o povo de Deus. Então, Israel, eles achavam assim, que só eles eram o povo herdeiro da salvação, só eles tinham direito na salvação. Portanto, se você ler as 70 semanas de Daniel, você vai entender pelo capítulo 9, no versículo 26, 27, 28 a seguir, que Deus vai tardar o processo com Israel. O milênio vai ser um reino em que eles vão receber um tratamento de Deus. Mas quando nós olhamos isso, nós vemos aqui em Atos capítulo 1, que é uma transição, ou seja, Israel, o reino de Israel, o povo de Deus, está aqui sendo uma transição. Por quê? Porque vai passar o reino de Israel e vai entrar o reino da igreja. Então é um processo de transição. É o reino de Israel sendo tardado para que a igreja possa entrar em ação. Então, quando nós olhamos para tudo isso aqui, daqui a pouco eu explico melhor isso aqui. Nós vemos aqui que aproximadamente 120, a Bíblia vai falar de multidão, uma multidão, mas 120 pessoas, judeus, eles estão em um lugar em que Jesus assenta-se com eles e começa a explicar acerca do reino de Deus. E quando eles estão recebendo as instruções, aí Jesus vai virar para eles e dizer o seguinte: não se ausentem de Israel ou de Jerusalém, não saiam de lá, mas aguarde, perseverando em oração, adoração, louvores, súplicas, ações de graça, o cumprimento da promessa que disse Jesus, que o Pai fez e que de mim vocês têm ouvido. Então Jesus está dizendo isso para eles. Aí os discípulos que estão muito apegados nas coisas da terra, vai perguntar para Jesus: Senhor, é nessa época, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam querendo saber de Jesus se é nesse tempo, se vai ser um momento transitório, de transição, em que o reino que é para Israel por direito, porque o povo de Deus, o reino de Deus que tinha que mandar, que tinha que dominar o espaço, quem comandava, quem dava ordem, quem falava, quem agia, era o governo, era Roma. Então eles estavam ali de tanto sofrimento, passando por tantas perseguições.
eles olham para Jesus e falam assim: é nesse tempo que você vai tomar o reino, a autoridade de Roma, dos soldados, daqueles que nos massacram, que nos oprimem, que nos perseguem, e vai entregar nas mãos de Israel. Porque Israel também era um rei. Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês estão querendo saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não fique ansiosos querendo saber essas coisas, mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz para eles o seguinte: fiquem tranquilos, não se preocupe com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem é assim. O homem fica ansioso, querendo saber demais das coisas. Preste atenção em algo aqui. O reino de Deus, ele é sutilmente implantado no coração do homem. E há alguns sinais que o homem, ele pode até saber. Eu estou falando aqui da segunda vinda de Jesus, tá? Estou falando de algo de transição. Eu estou falando da passagem de um ano para outro. Eu estou falando aqui da passagem de um reino para outro. Eu estou falando aqui da passagem da sua vida na terra para morar no céu. Aleluia, glória então, a Deus. Tem alguns sinais, eles são visíveis demais. Quando você olha para a natureza, você pode observar algumas mudanças, sinais, que são apontamento de algo que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas os sinais apontam que algo grande está vindo aí, vai chegar e vai acontecer. Então, esses sinais, quando você olha para a natureza, você pode encontrar eles, são sinais visíveis, são sinais visíveis de transição, e nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, quando você olha para o tempo, você pode olhar as nuvens que estão carregadas, você vai olhar e falar assim: vai chover. Quando você olha para esse tempo que está quente, mas está quente ao extremo, você vê que é sinal que Deus está cobrando do povo a desobediência que eles estão vivendo. Por quê? Não dizer que nunca vimos um calor tão forte como esse que nós estamos vivendo. Sabe o que é isso? É Deus alertando o homem: vai acontecer algo, você precisa estar preparado. Não esteja desatento com os sinais, porque os sinais mostram para nós que Deus está trazendo um certo juízo sobre a vida da humanidade, para que elas possam pensar um pouco e saber que nós estamos em um período de transição e que logo logo vai acontecer algo que vai tirar a orelha de quem fica para trás. Mas também há alguns sinais, e esses sinais acontecem, e esses sinais não são visíveis, eles são manifestos quando nós damos lugar, e eles são notórios. Às vezes percebemos, mas às vezes quem percebe é quem está do teu lado. E esses sinais, eles são para também alertar o povo de Deus, é para alertar a igreja, é para estarmos atentos, porque daqui a pouco vai acontecer algo. E fiquem atentos, porque pode ser na passagem desse ano, né? E esses sinais são aquele de quando você está com o coração grato a Deus. É quando você tem um coração que promove o amor, a união entre os irmãos. Esses sinais acontecem no interior nosso, dentro de cada um de nós. Quando nós temos um coração perdoador, são sinais que o reino de Deus, ele está sendo transitório, ele está sendo transportado para dentro do coração da humanidade. Quando se nota em alguém estas mudanças, elas se dão dentro do nosso coração. Eu estou dizendo de coração quebrantado na presença do Senhor, daqueles que buscam a Deus, daqueles que deixam aquilo que não presta, que não edifica nem a mim nem ao irmão, mas passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso se dá dentro dos nossos corações,
mais perto do que eu e você imaginamos. Que nós não podemos estar aqui perdendo tempo. Que nós não podemos estar caminhando na presença de Deus e perdendo tempo, achando que estamos servindo e não estamos servindo. Porque aquele que não presta para servir, também não presta para ser servido. Mas veja bem, então os discípulos estavam mais ou menos assim. Arranca o reino das mãos do rei e coloca nas mãos de Israel. Aí Jesus disse assim: não, fica tranquilo, vocês vão passar por muito mais coisas ainda, mas fica tranquilo, que tudo isso é passageiro, daqui a pouco você vai querer. Então agora, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz para eles que não pertence a eles saber essas estações estabelecidas pelo Pai. O que nós precisamos fazer é servir a Deus. O que nós precisamos fazer é servir o próximo. O que nós precisamos fazer é deixar aquilo que nos fez sofrer durante janeiro do ano de 2023 até a data de hoje. A última sexta-feira desse ano é transição. Deixa para trás e passa a ter uma novidade de vida, viver da forma que Deus quer que vivamos, que servimos a Ele. E quando a palavra de Deus, Ele está dizendo isso, Ele diz para os discípulos assim: isso não vos pertence a saber, não fiquem preocupados, ansiosos. A ansiedade te faz perder a fé em Jesus, te faz desacreditar em Deus. A ansiedade causa isso. Mas Ele diz o seguinte: a vocês importa uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. A vocês importa saber uma coisa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Glória a Deus. Pegar, já dá um glória a Deus bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus está falando, a hora foi embora, falando isso, irmãos, acontece algo sobrenatural. Eu estou falando de transição. Eu estou falando que os judeus achavam que a salvação era só para eles. E quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está falando o seguinte: haverá uma transição. Ou seja, o reino de Israel vai ser retardado, vai ficar para trás. E vai entrar um novo reino, que é o reino da igreja. É o reino da igreja. Então Jesus já está quebrando isso. E quando ele diz isso, ele vai falar o seguinte: olha, quando ele fala assim que é para receber a virtude, não perder saber se Israel vai continuar no poder, reinando. Ele diz o seguinte: vocês precisam saber que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte: ser testemunha, Jerusalém primeiro, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele está falando o seguinte: olha, não é só para vocês, é para todos, é para quem quiser, é para todos aqueles que vieram aqui querer receber a palavra, aleluia, o Evangelho, com gozo no coração. Então será passado para eles também um reinado, o reino de Deus no coração deles. Só que Jesus está querendo dizer secretamente para eles que a igreja vai entrar em ação. E quando ele diz isso, para eles receber o poder do Espírito Santo e sair testemunhando do amor dele, é porque tinha ímpios, é porque tinha gentios, é porque tinha outras pessoas que não eram judias e que os judeus não queriam que eles nem ao menos falassem o nome de Jesus. E Jesus está falando assim: eu vim para trazer salvação para eles também. Aleluia. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que lá dentro da sua casa tem pessoas que precisam ser salvas. E que ele veio, morreu na cruz do Calvário para salvar eles também. Aleluia. Para mudar a vida deles, para transformar a vida deles, para implantar o reino de Deus no coração deles, para que quando Jesus aparecer nos ares, ele chamar o nome
deles para poder subir ao encontro dele também e ter direito à salvação. Aleluia. Então, irmãos, quando Jesus diz isso, ele está dizendo, ele tá dizendo para os discípulos tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, mas em outras palavras. E quando ele está falando, ele começa a quebrar a lei da gravidade, porque uma nuvem aparece embaixo dos seus pés e ele começa a flutuar, do mesmo jeito que você vai flutuar quando for encontrar com ele nos ares. Só que você vai ter com um pouco mais de rapidez, tá? Vai ser um pouco mais rápido. Não vai ser assim lento como Jesus foi, mostrando para todos que ele estava voltando de novo para onde ele saiu e que ele deixou a promessa que vai levar você também. E eu profetizo que a sua família vai também. Glória a Deus. Eu profetizo que a sua parentela também vai subir. Aleluia. Eu profetizo que esta sexta-feira de transição não é só para você que está aqui, não. É para a tua casa, é para a tua família, é para todos aqueles que você ama. Aleluia, também vai subir ao encontro de Jesus nos ares. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja bem, a nuvem aparece debaixo dos pés de Jesus e Jesus começa a flutuar. E ele vai subir devagar. Devagar. E aquela multidão, 120 mais alguns que ali estão, começa a olhar, assim como Jesus vai subindo, eles vão fitando os olhos em Jesus. E Jesus vai subindo, e eles vão olhando. E Jesus vai subindo. Quando lá em cima a nuvem oculta Jesus aos olhos deles, aparecem 2 anjos ao lado deles, se toca no ombro deles e diz assim: varões galileus, porque estáis com os olhos fitos para os ares? Esse mesmo Jesus que vocês viram agora subir, do mesmo jeito que vocês vistes ele subir, ele vai voltar para poder levar você, para poder levar você, para poder levar você, para poder levar você, para poder levar você ao encontro dele nos ares para sempre. Glória a Deus. Que pode agora, glória a Jesus. Aleluia, o céu está te esperando. Aleluia, o céu está te aguardando. Tem um lugar preparado para você, para tua casa e para tua família. Aleluia, lá em cima no céu. Aleluia. Agora veja bem uma coisa. Já estou finalizando aqui, já deu 9 horas, tá? Mas eu creio que você entendeu essa palavra. Olha para você ver, Judas Iscariote, ele mete a mão no prato com Jesus. E ainda pergunta assim: sou eu que vou trair o Senhor? Ele fala assim: a sua boca te denuncia. É a sua boca que está dizendo. Faça logo o que você tem para fazer. Aí, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 15, tem que escolher 2, tem que colocar 2 para poder assumir o lugar de Judas Iscariote. Um deles vai assumir. Lançam a sorte. E Matias, ele é escolhido para poder estar no lugar de Judas, que desviou do ministério a qual o próprio Jesus escolheu ele para estar. E aí Matias assume o lugar. E eles vão para Jerusalém para poder aguardar o cumprimento da promessa. Você está esperando ainda o cumprimento da promessa na sua vida? Continua esperando, tá, irmãos? Continua aguardando, porque vai acontecer. Aí é escolhido ele, Matias. E quando chega no capítulo 2, o reino de Israel fica para trás, passa o reino de Israel. E aí a transição que eu estou te falando acontece. Sabe no capítulo 2 o que vai acontecer? Eles vão estar dentro de uma casa, parados, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, suplicando a Deus pelo cumprimento da promessa, em adoração perseverante. E quando eles estão clamando, um som veemente, impetuoso enche a casa em que eles estão, e eles começam a ver línguas repartidas como que de fogo, que enche aquele lugar, e todas aquelas línguas de fogo começam a posar na cabeça de cada um, e eles são cheios, 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 e eles são cheios. Será que você pode adorar a Deus? E eles são cheios, eles são cheios do Espírito Santo, aleluia, e começam a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de falar.
período da transição, o reino de Israel, aleluia, fica de lado e a igreja entra em ação. E nesta noite Deus está dizendo, aleluia, passará céu e terra,